É motivo de alegria por estarmos aqui mais uma noite para compartilhar do Evangelho de Cristo. E isso demanda altíssima responsabilidade, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Mas em algum momento, se você a pronuncia de forma que possa ser herética, em algum momento você vai matar ao invés de trazer vida. Não é esse o meu propósito aqui nessa noite. Por isso que quando nós subimos ao púlpito, a nossa responsabilidade é com o texto da palavra de Deus, com a veracidade do que está escrito nas Escrituras. E eu quero com isso compartilhar com os irmãos um texto nessa noite. Gostaria que os irmãos ficassem de pé, para que façamos a leitura do que está escrito em Efésios 5, do versículo 18 ao versículo 21. Aliás, o texto que nós faremos a leitura é um texto muito pregado e tem várias mensagens a respeito, mas eu acho que para este momento, perto do carnaval, perto das festas que estão para acontecer e que nós já vemos aí já um pré-carnaval acontecendo, ela vem a calhar. Então que o Espírito Santo possa falar ao meu coração e nessa noite nós possamos aprender juntos da palavra de Deus. Efésios capítulo 5, do versículo 18 ao 21. Todos acharam? Façamos a leitura. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Oremos, meus irmãos. Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, para aprender através do Teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós estamos aqui para aprender da Sua palavra, para nos converter dos nossos maus caminhos, para endireitarmos as nossas veredas, para que em nós haja a semelhança da imagem de Cristo, para dizermos, meu Deus querido, como Paulo, já não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós, em tudo o que fazemos, em tudo, meu Deus, o que agimos, para que no resplandecer de tudo aquilo, meu Pai, que tocarmos, esteja também o toque do Teu Espírito Santo e sejamos corroborados pela Sua palavra. Por isso que o Senhor, meu Pai, ao abrir da minha boca, o Senhor seja a própria palavra sendo dita aos nossos corações. Os irmãos podem se assentar. Primeiramente, um assunto que eu gostaria de trazer para os irmãos é que precisamos urgentemente de um revestimento espiritual. A Igreja de Cristo na face da terra, e principalmente a nossa igreja contemporânea, necessitado urgentemente de um avivamento e de uma mudança absurda. Isso é quase que dar meia volta ou direcionar-nos àquilo que realmente a palavra de Deus nos diz. Me faz lembrar muito da Idade Média, em que a igreja pregava aquilo que a Igreja Católica, no caso, ela pregava o que era a tradição oral. E ela consistia em deixar de lado tudo o que as Escrituras diziam e se apegava somente no que o clero dizia que era a teologia a ser aplicada. Mas a palavra de Deus, que era viva e eficaz, ela toca o coração de um homem ali na Alemanha e acontece a reforma. E nós passamos agora a ler as Escrituras e viver por meio dela. E agora nós temos, a exemplo disso, o livre exame das Escrituras. Mas hoje em dia se vê muito a respeito das nossas igrejas, do que nós vemos como igreja hoje em dia. Nós vemos muitos abismos em relação a essa igreja e a palavra de Deus. Nós temos visto vários escândalos, e a gente não precisa falar só do ano 2000, do século 21, mas desde os anos 80, dos anos 90, que foi o ano que eu nasci, eu sempre vi a imagem da igreja sendo, de certa forma, envergonhada. Mas hoje nós temos mais questões sendo aplicadas em relação a essa vergonha, porque nós vemos a igreja sendo colocada como um comércio e dentro dela surgem negócios. Aliás, quando se olha para a igreja hoje, se vê um nicho de mercado.
Eu tenho certeza que os irmãos já ouviram falar isso. O mercado gospel. Então você cria cantores para que alimente esse mercado, você cria marcas que alimentem esse mercado na vestimenta dele, você cria marcas para que elabore a mídia desse mercado, mas marcas e business que geralmente não louvam a Cristo. Você vê vários pecados surgindo em cima do púlpito da igreja. Os pastores que traem suas esposas, os pastores que são maiores do que o próprio Cristo, porque ele domina a finança da igreja e o dinheiro que entra na igreja ela tem que vir especificamente para o bolso dele. Mas não somente isso, nós também vemos falsos profetas usando a palavra de Deus e falando em nome do Senhor aquilo que é uma falsa conversão. Porque o evangelho que eles têm pregado não tem fundamento bíblico. E muitos são os que estão parando para ouvir dizendo que Deus é capaz de realizar todos os desejos do seu coração. E que se Deus deixou você ouvir, se Deus deixou você tocar, se Deus deixou você sentir o cheiro, é porque o poder dele existe para cumprir na sua vida o desejo que há no seu coração. Mas que aquilo que ele planejou para a sua vida é incapaz de sobrepor tudo aquilo que o seu coração almejou. Esse evangelho é falso. E quem se submete a ele se torna um falso convertido, porque o evangelho de Cristo vem para nos lapidar e nos transformar em alguém mais parecido com Cristo. Isso inclui sofrimento, isso inclui negação. Isso inclui morrer a sua carne e vivificar o Espírito de Deus na sua vida. Isso inclui você tirar dos seus lábios aquilo que você costuma falar, que acaba acabando com a imagem daquele cristão, porque vão olhar para você e para o seu comportamento e não vê nada que louva a Cristo. Mas quando você pronuncia a palavra nascido de Deus, você agora pronuncia aquilo que está escrito na palavra dele, e isso edifica. Nós temos visto tantas coisas acontecendo e a igreja precisando desse renovo, e uma delas, para esse período em que vivemos, é trazer a festa da carne para dentro da igreja. E aí você vê blocos de carnavais acontecendo em nome do evangelho, você vê festas de carnavais acontecendo dentro do recinto do templo da igreja, que realmente não louvam a Cristo, no intuito de fazer um evento que diz que vai louvar a Deus, mas ele só quer atrair as pessoas. Compreendemos uma coisa: para que o evangelho de Cristo seja pregado, não se precisa de artifícios. Porque, como eu disse aqui na oração, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e faz com que essa palavra que estamos pregando aqui hoje esteja cravada na tábua de cada coração, não é o carnaval que você traz para a igreja, não é a festa junina que você traz para a igreja, não é você santificar algo de fora e colocar aqui para atrair jovens, mas é quando você pregar, você coloca essa responsabilidade no Espírito Santo de Deus, e ele fará com que esse coração seja transformado para a glória e honra de Deus Pai. Não é nem por muito falar que seremos ouvidos, não é nem porque eu digo demais ou porque eu falo demais e fique balbuciando demais palavras aos seus ouvidos, e toda vez que eu te encontro eu falo mais uma vez e novamente eu falo de novo. Não é nem porque eu repito tanto essas coisas que essa palavra vai transformar o seu coração, porque eu entendo uma coisa: a palavra de Deus é viva e eficaz. Quando o Espírito Santo ela leva até o ponto máximo da sua alma, o seu coração. E a partir do momento que ela entra, designada, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, a sua vida ela é transformada, porque não tem como você permanecer o mesmo, recebendo da palavra que o Espírito Santo de Deus te dá. Há uma transformação, o Evangelho de Deus te transforma. E quando você olha para todas essas marcas que o mundo tem trago e que algumas igrejas têm colocado dentro da casa de Deus, você se abstém disso, porque importa você comer da mesa de Deus, é a palavra dele. A idolatria ela tem entrado no meio de muitas igrejas, porque algumas plateias, alguns públicos, tem olhado para o pastor e visto nele quase que a transfiguração ou a transubstanciação, quando a gente imagina que algumas igrejas pregam que o corpo e o sangue de Cristo, quando a gente ora, se transforma na carne e no sangue de Cristo.
Algumas igrejas acreditam que quem está aqui em cima do altar é o próprio Cristo Jesus, e não alguém que fala no nome dele, e ele age dessa forma. Eu sou quase, ou eu sou Cristo Jesus aqui na face da terra, e a humildade vai a zero. E algumas igrejas idolatram esses pastores, esses ministros, quando o artifício que eles usam são pequenos souvenirs, que vai dizer para você, quando você levar para a sua casa essa água, esse sal, esse pedacinho, essa aliança, essa chave, a sua vida será transformada. E algumas pessoas começam a idolatrar isso. Se eu não tiver esse bocadinho de sal, a minha vida não vai ser transformada. Se eu não tiver a chave que abre as portas do céu na minha vida e uma chavinha de ouro, um utensílio, eu não serei abençoado, minha casa não será transformada, Jesus não vai entrar na minha casa. Isso tudo é porque o Espírito Santo de Deus ainda não falou a estes corações. Isso tudo é porque o Evangelho de Cristo ainda não tem sido pregado a estes corações. E a exemplo disso, eu quero trazer para os irmãos a história da igreja de Éfeso. Quando Paulo, na sua terceira viagem, se encaminha à Ásia, porque Éfeso se encontrava na Ásia, e era a maior cidade, a cidade mais proeminente na Ásia naquele tempo, ele encontra ali um público provavelmente parecido com essas pessoas que eu acabei de descrever para os irmãos. Uma igreja idólatra não, porque não era igreja ainda, mas um povo idólatra que adorava a deusa Diana. E sabe qual era o maior rendimento econômico daquela cidade? Eram os seus templos e o culto à deusa Diana. Tanto que nas feiras eram vendidos os pequenos templos, as imagens da deusa Diana. Isso fazia com que a economia girasse em torno daquilo que era a religião deles, a religião pagã deles. Porém, Paulo chega ali com uma palavra que era viva e eficaz, e ele vai pregar o Evangelho. E ele prega durante 3 anos. 3 anos dentro de Éfeso pregando o Evangelho, e acontece um avivamento. Aliás, não tem como se dar outro nome para isso que aconteceu em Éfeso. Acontece um avivamento dentro da igreja de Éfeso, dentro do povo da cidade de Éfeso. Eles conhecem a Cristo através da pregação de Paulo, eles se transformam através daquilo que Deus, o Espírito Santo, aplica no coração deles, através da pregação de Paulo, que era a palavra genuína, e agora eles passam a deixar para trás os velhos comportamentos, os templos da deusa Diana, as adorações à deusa Diana, os souvenirs que eles vendiam e girava a economia daquele lugar, para agora servir a Cristo Jesus, servir ao próprio Deus. Houve uma transformação completa dentro da igreja de Éfeso, através da pregação do Evangelho. Paulo não usou artifício nenhum. Ele era apenas um homem cheio do Espírito Santo de Deus, e que quando ele abria a boca, o Espírito Santo testificava daquilo que ele falava. Ele não precisou usar nenhum santinho, criar um souvenir e falar: eis agora aqui o Deus de Israel, e vamos substituir agora o souvenir da deusa Diana, para que você agora adore com esse souvenir o Deus de Israel. Deus não precisou que Paulo usasse de artifício nenhum, a tal ponto de que ele precisava voltar para ajudar alguns irmãos que estavam passando fome. E a igreja de Éfeso o ajuda como oferta, depois desses 3 anos. E ele se vai ajudar esses irmãos que estavam passando fome com a oferta que havia recebido de Éfeso. Em volta de Éfeso, olha só como que o Evangelho de Cristo é. Além da palavra que havia sido pregado em Éfeso, as cidades circunvizinhas também receberam do Evangelho de Cristo. Porque uma coisa que o Espírito Santo de Deus faz: eu recebo a palavra, ela me transforma, eu entendo que sou justificado pelo sangue de Cristo, e agora eu me torno discípulo de Cristo para continuar levando o Evangelho dele. Aqueles que estavam em Éfeso saíram a pregar o Evangelho de Cristo nas cidades vizinhas, e o Evangelho de Cristo se espalhou. Nós compreendemos que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Mas nós vamos voltar ao texto, porque, como eu disse, Paulo estava falando algo de alguém que era cheio do Espírito Santo. E se ele era cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo usou os lábios dele para pregar o Evangelho e levar até essa igreja a palavra viva e eficaz, nós vamos compreender o que é ser cheio do Espírito Santo.
Porque somente quem é cheio do Espírito Santo tem essa capacidade de se humilhar e compreender que é o Espírito Santo quem o usa para pregar o Evangelho. Vamos voltar ao texto. Versículo 18, olha só. No capítulo 5, só lembrando os irmãos, no capítulo 5, Paulo vai trazer alguns conselhos à igreja de Éfeso. Ele vai falar sobre o casamento, ele vai falar sobre a postura do homem com a mulher, ele vai falar da postura da mulher com o homem, ele vai falar da postura do crente em Éfeso, ele vai falar da postura dos gentios agora dentro da igreja, ele vai trazer alguns conselhos a respeito do comportamento. Por isso que no versículo 18 ele começa dizendo assim, ó: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Ele começa fazendo uma pequena comparação, mas enchei-vos do Espírito. E a comparação dele é alguém que bebe. E aliás, nós compreendemos que o crente ele não pode ser beberrão. Sabe por quê? Paulo vai nos dizer aqui agora, olha: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, no qual há vergonha, no qual há opróbrio. E aí ele completa, ele faz uma comparação: mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo está querendo nos dizer uma coisa: alguém que bebe, ele passa a ser movido pelo álcool que está correndo na corrente sanguínea dele. Não é à toa que quando você faz o bafômetro, tem uma taxa que não pode ser ultrapassada, porque você começa a perder os seus sentidos. Isso quer dizer que o álcool está agindo no seu sistema neural, e os seus neurônios já começam a perder as sinapses dele, as ligações que ele costuma fazer. E nisso você não começa mais a agir de forma 100% natural, no controle de todas as suas ações. Paulo está dizendo assim, ó: a partir do momento que você bebe, o álcool toma conta da sua vida e o seu comportamento faz com que você venha fazer coisas que envergonhem a Deus e até mesmo a sua moral. E aquilo que você prega como ética também cai por terra, porque agora quem toma conta da vida daquele que bebe é o próprio vinho. Mas ao invés disso, ao invés de você beber, que você venha então se encher do Espírito Santo de Deus. O que Paulo quer nos dizer é que ao invés da sua vida ser regrada e tomada pelo vinho, que a sua vida agora seja cheia do Espírito Santo de Deus. Porque nós entendemos que quem bebe passa agora a ter mais autoridade e ele perde a sua vergonha, e aí ele fala o que ele talvez não diria, ele dança aquela música que talvez ele nem dançaria na casa dele, ele tem um comportamento que ele não teria. E aquele que é movido pelo Espírito Santo de Deus, ele agora passa a ter o comportamento do Espírito Santo do Senhor. Aquilo que ele falava, ele já não fala mais, ele fala da parte de Deus. Aqueles lugares aonde ele já não vai mais, porque ele vai aonde o Espírito Santo de Deus o designa. Os comportamentos que ele tinha antes passam de ser os comportamentos naturais dele, porque agora ele é movido pelo próprio Espírito Santo de Deus. Assim como o álcool move aquele que está bêbado, o Espírito Santo de Deus nas entranhas daquele que é movido por ele, passa a ser então ser direcionado pelo Senhor. O corpo dele é cheio do próprio Espírito Santo de Deus. E talvez os irmãos possam pensar, mas como ser cheio? É como um copo que você coloca ali um pouquinho, aí então quer dizer que hoje eu estou um pouquinho cheio e amanhã eu estou um pouco mais cheio. Mas pode ser que haja um dia em que eu esteja totalmente vazio. A gente não pode pensar no Espírito Santo como uma jarra, ou como você vai no posto de gasolina e você diz para o frentista assim: enche o tanque. Ou hoje eu só tenho R$50, coloca R$50 de gasolina. E seu carro só sai da reserva. O Espírito Santo não é dessa forma. O nosso reverendo Hernandes Dias Lopes, ele usa uma frase que eu quero compartilhar com os irmãos. O Espírito Santo, ele não pode ser somente presidente no sentido de governar todos os âmbitos da sua vida. Porque há de ser que se você fosse como um jarro, partes da sua vida... A palavra de Deus, ela tem que estar no lábio de todos nós, que somos crentes em Cristo Jesus. E nós precisamos exercitar essa palavra. A palavra de Deus nos ordena uma coisa: qualquer coisa que dissermos, que seja para a edificação. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto, Salmo 119, versículos 11 e 12. Por gentileza, abram suas Bíblias. Salmos 119, 11 e 12. Olha o que o salmista vai nos dizer. Nós vamos ler o 11, o 12, o 15, o 16 e o 22.
o exercício da palavra de Deus. Todos acharam? Salmo 119, 11, 12, depois o 15, 16 e 22. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Você precisa de uma ferramenta para deixar o seu coração bloqueado do pecado, ou para te dar forças para lutar contra o pecado? Essa ferramenta é a palavra de Deus, diz o salmista. 12. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. O ensino da palavra de Deus é o Senhor quem nos dá. Agora o versículo 15. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Olha como os nossos caminhos podem ser transformados pela palavra do Senhor. Se um dia você estava andando num caminho que não condizia com a palavra dele, o Senhor é capaz de transformar esses caminhos em caminhos de vida e não mais um caminho de morte. As veredas podem ser endireitadas. Versículo 16. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Versículo 22. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Enquanto o pecado é capaz de envergonhar todo e qualquer ser humano, a palavra de Deus é capaz de arrancar dele o opróbrio e a vergonha e fazer dele alguém mais alvo do que a neve, em quem não há mais acusação. Porque a nossa luta contra o pecado inclui isso, lutar contra a vergonha, contra o opróbrio. E Satanás já não terá mais como te acusar, porque a sua vida está escondida em Deus. Porque a sua vida agora, ela é ilibada e é justificada em Cristo Jesus. E você exercita isso porque agora você é salvo. E você, assim sendo salvo, exercita a palavra de Deus e já não há mais vergonha para você. Vamos à sequência no 19, diz assim, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Aqui nós podemos dizer que a nossa vida também é um culto ao Senhor. Um culto constante, uma vida de adoração. Olha o que Moisés vai dizer a Israel, lá em Deuteronômio 20, Deuteronômio 10, versículo 20 e 21. Deixa eu ver, acho que eu troquei, acho que é o 20. É isso mesmo, 10, 20 e 21. Esse culto constante de adoração ao nosso Deus. Diz assim: ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez essas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. A razão da nossa adoração é o próprio Deus. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Isso Moisés fala logo depois de orientar a tribo de Levi, agora designada para o culto no tabernáculo. Ele vai dizer a Israel: olha, tema ao Senhor e a Ele, seja somente a Ele o seu culto. Porque a nossa vida, ela é para a adoração do Senhor. A nossa vida é para entregar ao Senhor. Nós costumamos pensar que o culto, ele exatamente acontece dentro dessas 2 horas que nós temos aqui em comunhão. Mas o que a palavra de Deus nos mostra é que a nossa vida inteira, antes de chegar aqui e quando saímos daqui, ela integralmente tem que ser para a glória do nosso Deus. E quem nos observa, ele vai dizer: verdadeiramente está ali alguém que serve ao Senhor. E aí, nesse contexto de alguém dizer isso, vai dizer aí: glória ao nome do Senhor. Porque você não é você. Eu falo no sentido de, você não carrega a sua própria imagem, mas agora você exemplifica em você mesmo a imagem de Cristo Jesus. Versículo 20 de Efésios 5. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela vive uma vida de gratidão. Ela pode estar tanto passando por momentos bons quanto momentos ruins, mas ela entende que tudo que ela vive é para a glória de Deus. Ela compreende que o momento que ela levanta da cama dela, se em algum momento ela tossiu e agora ela está gripada, ou ela levantou bem, sem nenhum sinal de doença, é para a glória de Deus. Se ela olhou para a conta bancária dela hoje, a conta de luz e de água chegou, mas ainda não tem dinheiro para pagar essa conta, ela entende, é para a glória de Deus. Se ela chegou e olhou para a mesa dela, hoje eu tenho um café da manhã com presunto e mussarela e um iogurte, é para a glória de Deus. E até nas coisas mais simples, na primeira noção que eu tenho do fôlego de vida, ao respirar, eu respiro para a glória de Deus. Porque tudo que tenho e que sou é para a glória do próprio Deus. A minha vida é essa expressão de louvor, não é assim que nós lemos agora no versículo 19? Este culto contínuo ao Senhor, a minha vida é em adoração ao Senhor. No versículo 20 eu compreendo que a minha vida é um sinal de gratidão total ao Senhor. E eu quero corroborar esse texto com o que está escrito em 1 Tessalonicenses 5, versículo 18. 1 Tessalonicenses 5, versículo 18. Olha o que Paulo vai nos dizer. Todos acharam? Em tudo dai graças. Paulo ele é enfático nessa palavra, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Guarda essa palavra no seu coração. Deus às vezes nos permite passar pelo vale da sombra da morte, mas Ele é o mesmo Deus que te fez andar altaneiramente sobre todas essas circunstâncias. Em algum momento você andou pelo lamaçal do pecado, mas Ele é o mesmo que um dia também te chamou para fazer parte do corpo de Cristo. Deus nos permite passar pelo mal mesmo estando agora na presença dEle, porque o que tem sido pregado, como eu disse para os irmãos no início dessa pregação, o que tem sido pregado em alguns altares, é que uma vez que você se torna crente, você toma posse de todo o poder de Deus. E você pode dizer a toda e qualquer doença, saia em nome de Jesus e você será curado. E que viver na miséria não é sinal de ser servo de Deus, e de que você ser pobre, como um vídeo que está rolando na internet, também não é louvor a Deus na sua vida. Que passar por lutas e provações não é uma vida que convém ou que é conivente com a palavra de Deus. Entendamos uma coisa. Paulo vai nos dizer que nós precisamos ser gratos ao Senhor quando passarmos por lutas e tribulações. E nós podemos nos alegrar no Senhor com tudo isso. E só tem uma forma de você ter um coração alegre diante do Senhor, quando você reconhece que o mal que vem sobre a sua vida, como diz Jó, como Jó viveu, vem pela permissão do próprio Deus. E se eu estou vivendo este mal, é para a honra e para a glória do meu Deus, e eu sou grato a Ele por isso. Que em algum momento eu possa até dizer, olha, eu tenho certeza que por fim o meu Deus se levantará em meu favor, mas se o propósito dele for me levar até o vale da sombra da morte, e depois dali eu venha me encontrar com Ele na eternidade, ainda assim a honra e a glória deve ser dada àquele que vive e reina eternamente, porque é Ele quem tem e detém todo o poder em suas mãos, e Ele não vai se tornar homem e colocar-se horizontalmente ao meu dispor, porque eu acredito, porque eu aprendi, que um pastor me disse que eu posso ordenar isso tudo, e Ele precisa fazer ao meu dispor. O meu Deus é maior que todas essas palavras, e mais vale para mim viver a salvação em Cristo Jesus do que tudo isso que há no plano terrestre. Mesmo que me custe, mesmo que seja caro, mesmo que seja dolorido e mesmo que seja sofrido, porque essa é a natureza do Evangelho. E se você um dia aprendeu que o Evangelho de Cristo é você ser bem-sucedido, te falaram errado.
Se o Evangelho de Cristo foi pregado para você dizendo que você vai ficar rico, te pregaram errado. Se um dia te pregaram, disseram para você que você tem todo o poder nas suas mãos e você pode colocar Jesus contra a parede e falar para ele: faz isso para mim, te pregaram errado. Porque Paulo vai nos dizer que precisamos nos submeter à cruz de Cristo. Cruz é sofrimento, cruz é dor. O Evangelho de Cristo nos leva a esse ponto, de olhar para Ele, o autor e consumador da nossa fé, e reconhecer nele, que nele somos alguma coisa, mas totalmente dependente daquilo que Ele nos diz que nós somos, e não daquilo que eu afirmo sobre mim mesmo. Porque agora, uma vez que Cristo Jesus veio, Ele veio como Filho unigênito, e quando Ele sobe aos céus, Ele retorna como unigênito, não mais unigênito, mas primogênito entre muitos irmãos. Fomos adotados. E esse símbolo de adoção, não foi eu que cheguei no cartório e falei assim: olha, agora sou filho de Deus e eu assino embaixo. Não, a marca disso tudo foi o sangue de Cristo na cruz. Porque eu tinha uma dívida e você também, e isso atestava contra nós. Mas Deus envia o seu Filho unigênito, crava naquele madeiro, à base de chibatadas, à base de sofrimento, e quando a sua última gota ela verte, ela assina nas nossas contas a serem pagas: tetelestai, está pago, está consumado, e eu não tirei nenhum centavo do meu bolso. E agora que eu sou salvo, eu compreendo mais uma coisa: eu não tenho nem como retribuir aquilo que Ele fez para mim, porque é graça, é dom de Deus, é o favor do Senhor, e por isso eu sou grato a Cristo Jesus pelo que Ele fez por mim. Vamos voltar agora ao versículo 21. Versículo 21 de Efésios vai nos falar da comunhão. Efésios 5, 21. Olha só: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quando nós olhamos no plano horizontal, quando você olha para todos que estão aqui na igreja, é bobeira sua achar que porque você tem 20 anos de igreja, você é melhor do que aquele irmão que acabou de ser salvo em Cristo Jesus, e sobre ele agora, há um mês mais ou menos, ele conheceu o Evangelho de Cristo. Porque você é tão carente da graça do Senhor há 20 anos, como aquele que conheceu a Cristo há um mês. E aí você olha para ele, tão carente quanto você, e o intuito é que você venha dar mãos a ele, e assim em comunhão, entender: todos nós somos carentes da graça de Cristo. E não é porque eu estou aqui em cima do púlpito pregando a palavra do Senhor hoje, que eu sou menos carente que os irmãos, não. E não é porque outro pastor em algum momento, alguém que você admira, que fez teologia, que se formou e prega eloquentemente bem, e prega para várias pessoas, 1 milhão de pessoas, e que você gosta daquela palavra, que ele é melhor que você, não, como algumas igrejas têm pregado. E como eu disse para os irmãos e exemplifiquei aqui no início, as igrejas que olham para os seus pastores e dele vem a última palavra, para os seus apóstolos e dele vem a última palavra: se o apóstolo falou, é isso que vai cumprir sobre a minha vida. Não. Quando eu olho nesse plano horizontal, todos nós fomos atingidos pelo pecado, e a mesma chaga que estava sobre mim, a mesma lepra do pecado que estava sobre mim também estava sobre você, e o mesmo sangue que te alcançou e te lavou e te remiu e te fez mais alvo do que a neve também me alcançou. Nós éramos os mesmos carentes da graça do Senhor. E o mesmo Cristo que te alcançou, alcançou a mim que estou aqui pregando hoje. E aquele que enche a minha vida e preside a minha vida pelo Espírito Santo de Deus, também preside a sua. Sabe por quê? Porque aquele que foi salvo por Cristo precisa ter estes comportamentos. Se os irmãos olharem para esse contexto que estamos lendo, Paulo está falando de comportamentos, de atitudes, características daqueles que são cheios do Espírito Santo do Senhor. E uma delas é ter comunhão. Então, quando você se achegar para o corpo de Cristo,
E nós vemos isso quando nós vamos ceiar, como nós ceamos hoje de manhã, que você pega o pão, que você pega o cálice, e quando você olha para eles, e olha para o lado e vê seu irmão segurando, e o outro irmão também segurando o mesmo copinho, o mesmo cálice, o mesmo pãozinho, o primeiro pensamento que vem é: todos nós precisamos da graça de Cristo. Todos nós participamos do corpo e do sangue de Cristo. Todos nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Todos nós precisamos transbordar do Espírito Santo. Todos nós somos carentes da graça de Deus. Olha o que vamos encontrar em Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. Aqui o autor aos Hebreus vai falar do privilégio do acesso à presença de Deus. Olha só. Todos acharam? Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. Olha que um corpo em comunhão é capaz de fazer. Ele expressa o amor de Cristo. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ele está falando isso de dentro da igreja, para a igreja. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. E não sei se os irmãos têm percebido que o número de desigrejados tem crescido. E um dos pensamentos de Satanás para este tempo é que você não precisa congregar para ser parte do corpo de Cristo. Cuidado com esse pensamento. Ele tem sido difundido. Não pense que porque você está em casa assistindo online o culto, você está participando da comunhão. Fazer parte da comunhão é você estar no meio do povo de Deus. Como diz Paulo, é exemplo de como alguns têm costume. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A comunhão é um dever daquele que é cheio do Espírito Santo de Deus. A comunhão é uma ação daquele que é cheio do Espírito Santo de Deus. Olha o que vai estar escrito num texto que nós olhamos e que nós vemos quase em todos os cultos, falando da comunhão. Salmo 133, do 1 ao 3. Olha só que salmo o que Davi vai dizer. Esse salmo é a respeito da comunhão e é um texto bem conhecido, olha só. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Um lugar que há comunhão, o Senhor ordena sobre ele a bênção e a vida para sempre. Você quer ser abençoado? Você quer ser alcançado pelas bênçãos do Senhor e a vida? Tenha comunhão com seu irmão. Exercite isso. Isso é um sinal de quem é cheio do Espírito Santo. Mas nós vamos concluir agora. De tudo que eu falei no início, da pregação do Evangelho deturpada que tem sido pregada tem chegado até nós no século 21, dos escândalos que têm aparecido na internet, dos falsos profetas, das falsas conversões, das igrejas que louvam mais aos seus apóstolos e pastores, das festas profanas que têm sido colocado dentro do contexto da igreja. De tudo isso, nós podemos olhar para essa pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus e, talvez nesse contexto todo do que eu preguei, você vai dizer assim: mas eu sozinho não consigo ser essa pessoa cheia do Espírito Santo. Parece impossível chegar nesse patamar em que todas as áreas da sua vida sejam preenchidas. É difícil você chegar nesse ponto. Mas eu quero dizer para os irmãos que essa ação de ser cheio do Espírito Santo é uma ação contínua do próprio Espírito pela fé em Cristo Jesus. Vamos ler Efésios 3,14. Nós podemos compreender que nós estamos no lugar correto. Talvez você não tenha na sua casa o costume de ler a palavra de Deus, talvez você não tenha na sua casa o costume de orar, talvez você não tenha o costume de cantar na sua casa, e talvez quando você liga o rádio do seu carro, você coloca músicas seculares,
E talvez aquelas músicas que você, do lado de fora, quando está perto do seu irmão, você aponta e fala assim: nossa, como é capaz de alguém ouvir esse tipo de música? Porque o contexto que nós estamos aqui, aparentemente, são de pessoas que são cheias do Espírito Santo do Senhor. Mas nós demonstramos que somos cheios, principalmente quando nós estamos na nossa casa e fora daqui. Por isso nós podemos nos apegar ao Espírito Santo de Deus, que reafirma em nós a sua palavra. Olha só, Efésios 3, do versículo 14 ao 21. Aqui é a oração de Paulo. Olha só como é que ele vai dizer: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Agora olha esse versículo: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. O Espírito Santo de Deus está operando em nós e nos fazendo mais parecidos com Cristo Jesus. Se nós olharmos para todo o Evangelho de Cristo, os 3 anos que Ele aplicou o Evangelho, em que Ele pregou a palavra dEle, nós entendemos que Jesus ele fez parte do contexto do mundo em que nós vivemos. É claro que na forma que Ele vivia, o tempo era outro, o contexto era outro, mas ainda assim era mundo. E quando eu te disse que você vai sair daqui e a sua vida precisa ser um culto a Deus, o próprio exemplo de Cristo é esse. Ele saía, mas ele saía como Cristo, como detentor do Evangelho. E aonde ele chegava, e ao abrir a sua boca, ele demonstrava o próprio Deus. Quando ele encontra com aquela mulher, a samaritana, e ele fala dela: olha, farei de você, posso fazer de você uma fonte viva a jorrar para a vida eterna. Era vindo do próprio Deus. Você não precisa se basear nos seus próprios conhecimentos, mas ao abrir a sua boca, exercite a palavra de Deus aonde quer que você esteja. Seja como Cristo, exemplifique a Ele, demonstre que você é cheio do próprio Deus, e o Espírito Santo ele vai te dar a palavra no momento certo. Mas se a sua boca estiver vazia, se o seu coração estiver vazio da palavra de Deus, como que vai ser exercitado? Você precisa comer da palavra do Senhor para estar nutrido e assim mostrar: olha, o que nutre a minha vida é isso. O que me enche é a palavra de Deus. E olhar para Cristo é você olhar para a vida dele e compreender: eu posso viver no mundo e não fazer parte do mundo, porque eu sou peregrino na terra, eu sou um cidadão celestial, e a minha imagem, ela precisa ser uma imagem dos céus. Por isso, um dia que você encontrar com esse irmão que tem provado de um evangelho que não louva a Cristo, que tem ouvido um evangelho que não louva ao Senhor, que diz para ele que pode fazer tudo isso que eu te disse, seja você instrumento de Deus para falar a este coração a palavra genuína e eficaz que um dia o Espírito Santo colocou no seu coração. Washington, mas eu não sei falar. Washington, eu não sei pregar. Washington, eu não sei falar de forma bonita, igual vocês pregam aí no altar. Meu querido, Deus não precisa de ferramentas tão trabalhadas nesse ponto, que fala bonito, que você olha na internet e todo mundo parece que tem o mesmo padrão de fala. Deus te deu uma voz diferente para que todo mundo na face da terra, e é essa voz que Ele vai usar. Ah, minha voz é de taquara rachada? É com essa taquara rachada que Deus vai falar no coração de alguém. Você não precisa ficar preocupado, Deus não precisa de outra voz. Ah, mas eu sou feio. É com essa beleza que você tem que você vai sair ao mundo e ser a imagem de Cristo Jesus. Ah, eu sou magro, eu sou alto, eu sou baixo, eu sou gordinho. É com essa fisionomia que você tem, essa fisiologia, que Deus vai te usar como boca para as nações, para aquele que está ao seu lado sedento de ouvir a voz de Cristo. É com tudo que você tem e que você é, que você vai adorar e louvar a Deus. É com a sua vida.
Deus não quer fazer nada diferente. Deus não te chamou para voar, para ir para o sobrenatural, para falar em línguas, e aí quando você estiver nesse patamar que você vai falar, não. O tempo de levar o Evangelho de Cristo e demonstrar Cristo é hoje, é agora. E pode ser que você, ao sair, pisar ali do lado de fora, Deus te dê essa oportunidade. Ao chegar no seu lar, Deus te dê essa oportunidade. Ao você postar nos seus stories, Deus vai te dar essa oportunidade. Ao você abrir o seu celular e começar a ver as conversas que você ainda não viu aqui durante o culto, você terá a oportunidade de pregar o Evangelho no seu WhatsApp. E quando você pisar do lado de fora, até o seu comportamento vai ser usado para pregar o Evangelho de Cristo. Deus não está te pedindo muito mais do que você tem. É do jeito que você é. E a obra quem faz é o Espírito Santo de Deus.